Capítulo 5. Na semana seguinte, outros membros da primeira igreja também enfrentaram situações nas quais tentaram sinceramente responder à pergunta: o que Jesus faria? Um deles foi o Sr. Alexander Powers, superintendente da estrada de ferro de Raymond. Ele era um dos homens mais respeitados da cidade. Como administrador, sua reputação era irrepreensível. Como cidadão, era modelo de retidão. Como membro da igreja, era dedicado e generoso, apoiando todas as atividades com entusiasmo. No domingo seguinte àquele em que a proposta de Henry Maxwell fora feita, ele permaneceu após o culto e, junto com o grupo original, comprometeu-se a seguir o exemplo de Cristo em todas as áreas da vida. Na manhã de segunda-feira, Powers chegou mais cedo ao seu escritório do que de costume. Sua casa ficava perto da estação, e ele costumava ir andando. Era um belo dia de primavera, e Raymond parecia mais tranquila do que o habitual. Ao entrar em sua sala, sentou-se e ficou alguns minutos pensativo, com a cabeça inclinada. Em seguida, abriu uma gaveta da escrivania, tirou um maço de papéis e começou a examiná-los cuidadosamente. Esses papéis continham registros de transações suspeitas na contabilidade da estrada de ferro. Ele os havia recebido havia cerca de um mês, de um funcionário responsável pelo setor de auditoria interna. Após uma investigação silenciosa, Powers concluíra que os documentos eram legítimos e mostravam, de forma clara, práticas fraudulentas por parte de diretores da empresa, fraudes que envolviam superfaturamento, manipulação de contratos e pagamento de propinas. Até aquele momento, Powers não havia tomado nenhuma providência. Ele se sentia dividido entre sua lealdade à empresa e seu senso de justiça. No entanto, ao fazer o compromisso de viver conforme faria Jesus, não conseguia mais ignorar o que tinha em mãos. O que Jesus faria com esses documentos? Perguntou a si mesmo em voz alta. E a resposta foi clara e imediata. Passou a manhã redigindo um relatório detalhado. Em linguagem clara, descreveu os fatos apurados, os nomes envolvidos e os prejuízos causados. Anexou os documentos comprobatórios e, antes do meio-dia, enviou tudo ao presidente do Conselho de Administração da Estrada de Ferro. Naquele mesmo dia, sua atitude causou um terremoto nos altos escalões da companhia. No dia seguinte, o próprio Powers foi chamado a prestar esclarecimentos. Recebeu uma intimação para comparecer à sede da empresa em Chicago. Durante a viagem, preparou-se espiritualmente, convencido de que havia feito o que era certo. Ao chegar, foi recebido com frieza. Em reunião a portas fechadas, foi confrontado pelos diretores que tentaram convencê-lo a retirar o relatório ou minimizar os fatos. Disseram-lhe que ele estava colocando em risco a estabilidade de toda a rede ferroviária, afetando centenas de famílias e destruindo reputações construídas ao longo de décadas. Mas Powers respondeu com serenidade: Eu me perguntei o que Jesus faria, e não tive dúvida. Ele denunciaria o erro, ele falaria a verdade, mesmo que isso custasse tudo. A reunião terminou com a ameaça velada de demissão. No entanto, alguns dias depois, um dos principais envolvidos nos esquemas renunciou ao cargo. O escândalo acabou sendo abafado pela empresa, mas medidas discretas foram tomadas para impedir novos abusos. Powers continuou no cargo, mas com menos prestígio entre os diretores. Ainda assim, sentia-se em paz. No domingo seguinte, durante a reunião do grupo na primeira igreja, Powers contou tudo, com humildade. Sua história comoveu a todos. Henry Maxwell, emocionado, disse: Alexander, você nos deu um exemplo do que significa carregar a cruz de Cristo no mundo dos negócios. Que Deus o fortaleça. Outros membros do grupo também estavam enfrentando seus próprios testes. Virginia Page, por exemplo, jovem rica da sociedade de Raymond, estava questionando a futilidade de sua rotina social e pensando em se dedicar a um trabalho útil, como o cuidado com crianças órfãs. Rachel Winslow, com sua voz encantadora, resistia aos convites para se apresentar em teatros, pois acreditava que Deus tinha outro plano para ela. E Edward Norman, no comando do News, seguia firme, apesar dos prejuízos crescentes. Naquela noite, ao fim do encontro, Henry Maxwell comentou: Estamos apenas no começo, mas se continuarmos a fazer essa pergunta, o que Jesus faria, com sinceridade e coragem,
podemos transformar não só nossa igreja, mas toda a cidade de Raymond.